Bem, então, iniciando aqui, na última aula a gente falou sobre a parte de demanda, né, que é extremamente importante, até porque sem a demanda a gente acaba dimensionando um circuito para uma carga que ele nunca vai efetivamente necessitar, né, de suprir. Então, a demanda nos ajuda a ter uma ideia, a partir de dados históricos, de um percentual dessa carga instalada efetivamente que vai ser usada, que vai ser necessária. Isso daí pode, no próximo passo que a gente vai ver, ser a diferença entre um condutor mais grosso e mais caro e um mais fino e, consequentemente, mais barato. E esse mais grosso e mais caro ser desnecessário para alguma aplicação, por exemplo. Certo? Então é importante fazer o cálculo da demanda. E aí, como vocês viram, né, a gente abriu a norma da equatorial, abrimos lá o livro do Hélio Preder, e eu acho que também aqui nos slides tem, e aqui nos slides também tem a norma da CEL. Então, são três fontes diferentes com fatores de demanda, né, que eu vou multiplicar esse fator de demanda pela potência de cada um dos circuitos que você divide em sua casa, ou se for um circuito próprio, né, pelas cargas especiais, para as tomadas especiais que tiverem circuitos próprios. Então, mas eu vou multiplicar a potência instalada naquele circuito por esse fator. Então, se ele variar, vai variar também a potência que vai ser utilizada efetivamente aqui atrás para calcular a corrente que vai passar nesse circuito. E lá na frente, depois de algumas coisinhas, a gente vai ver que a gente vai usar a corrente para definir qual condutor que vai suportar essa carga. Né? Então é isso, pessoal. Dependendo da fonte, geralmente, dependendo do estado que você está trabalhando, o que é mais recomendado é que você consulte a norma da distribuidora daquele estado. Aqui em Alagoas, a gente tem uma única distribuidora. Mas tem alguns estados que têm duas, três ou até mais distribuidoras. Então, elas variam um pouco, como eu mostrei para vocês, suas normas, né, que há uma certa flexibilidade nas normas, então é sempre bom visitar, quem for trabalhar em Pernambuco, quem for trabalhar na Paraíba, em Alagoas, visitar o site da distribuidora, procurar por normas e consultá-las. Se não tiver ou não encontrar, ou não for fácil, aí e também não tiver nenhuma obrigatoriedade naquele sentido, como ocorria antes, no tempo da Eletrobras, né, os próprios engenheiros de Alagoas não tinham na norma da Eletrobras Alagoas uma orientação em relação ao cálculo da demanda. Então, só depois da Equatorial que houve essa atualização das normas, e aí sim existiu. Então, muita gente de Alagoas acabava usando, mas que eu peguei de um colega meu na época, né, acabava usando as normas da CELP ou as dos livros, né, que são parecidas. Então, mas enfim, sempre que tiver no estado, dê uma olhadinha e faça as continhas baseado preferencialmente naquela norma do estado em si, né? Então essa daí é uma das recomendações. E nesse exercíciozinho que ficou, mais a gente vai fazer alguns aqui, que eu pedi para vocês fazerem em casa, né? A gente vai discutir aqui. Era mais para vocês. Eu acho que eu acabei nem criando a tarefa, não foi no Ava para vocês fazerem o upload. Pronto, eu vou fazer assim, eu vou. Deixa eu ver aqui se eu criei ou não, não lembro. Não. Então eu vou assim, eu acho interessante vocês fazerem, faça essa tarefinha até amanhã, certo? Quem já fez vai fazer o upload, quem não fez faz, mas basicamente é calcular a demanda máxima, né, de cada um dos circuitos, que é fazer o produto dessa potência instalada aqui pelo percentual que vocês encontrarem nas normas que vocês estiverem
citando. Então, se for feito lá em Pernambuco, você vai usar esse daqui da CELP. Se for o projeto em Alagoas, vai usar o do site da Equatorial. Se for feito em... Só estou esperando uma ligação aqui, peço mil desculpas, mas só um rapidíssimo intervalinho aqui e eu venho falar com Voltei. Sim, então façam essa tarefinha até amanhã, coloque lá no link, certo? Então aqui, dependendo da fonte que vocês utilizarem, vai dar uma pequena diferença no cálculo da demanda máxima, né? Porque vai ser algum percentual disso daqui, desse total, a gente não vai calcular a corrente para o circuito 1, por exemplo, de 1.100 VA, vai ser uma potência menor, vai ser uma corrente menor do que essa, vai ser uma potência menor, né, a demanda máxima, isso daqui é a potência instalada, então eu vou acabar a corrente dando menor efetivamente do que o máximo previsto nessas instalações. Se for usar essa da CEL, por exemplo, 1.100 para iluminação, vai dar lá, eu vou multiplicar por 1.100, está entre 1.000 e 2.000, então vai ser 0,81. Então, vou multiplicar por 0,81 essa potência, essas duas, né, de iluminação por 0,81 e vou encontrar aqui individualmente qual é a potência máxima, a demanda máxima, né, em cada um desses circuitos, certo? E vou fazer isso individualmente, tal, seguindo essas tabelas, até o último aqui, que é o micro-ondas. Quando for calcular a corrente, é só usar essa fórmula, voltando aqui, né? Só usar essa fórmula aqui. Se está em VA, fica S sobre V, só, né? Se tiver em watts e tiver informação de potência, aí você bota o P e o fator de potência, mas se tiver em VA, como é nosso caso, é só dividir direto pela tensão, aqui 220 volts. E descobre as correntes de cada um dos 9 circuitos. E na última, a demanda máxima da casa como um todo e sua corrente. Então, para a casa como um todo, isso daqui vai ser importante para dimensionar aquele fio que vai do medidor, que a distribuidora tem aquele padrão de entrada dela, né? Não tem, tem que seguir aquela receita de bolo que a distribuidora diz, ó, você vai usar esse disjuntor, esse fio, para uma carga de tantos watts na sua casa. Então, você já vai ter instalado lá o seu medidor, é só colocar lá do medidor do quadro de distribuição geral, né, que sai do medidor ali, até o quadro interno, esse é o circuito alimentador, certo? Então, para esse circuito alimentador, a gente tem que considerar a casa como um aglomerado de cargas. Então, ela tem 2.500 VA de luz, 10.000 de chuveiro, de tomada de uso geral aí tem que somar aqui, que vai dar quanto? 3.800 mais 1.500, vai dar 6 e... Não, peraí, 6.300, né? De tomada de uso geral e assim sucessivamente. Então, as cargas vão se unir em determinadas classes. E aí, de acordo com a norma que você estiver trabalhando, se tiver uma só para tomadas, só para iluminação, você usa. Se tiver outra só para chuveiro, você vai e usa. Outra só para fogão, só para ar-condicionado. Então, você vai juntando essas cargas em grupos, né? E procurando lá na tabela, ou nas tabelas, né? Em quais grupos elas se enquadram, cada uma delas, e multiplicar pelos seus fatores de demanda. E aí descobrir depois, somar tudo, saber qual é a demanda máxima, e aí pronto. E aí você vai fazer o cálculo da corrente.
Se for trifásico, é só dividir por tensão e o raiz de 3, né? E também a decisão de ser pronto, aqui outra coisa importante. A decisão de ser monofásico ou trifásico depende da distribuidora também. Lá na norma da Equatorial, né, a gente viu aqui que era na norma da Equatorial era, acho que é 15 kW, ou era 25, deixa eu ver, esqueci já aqui. Então, aqui na Equatorial, critérios de fornecimento em baixa tensão, monofásico, peraí que tá lento. É até, vamos lá, a unidade consumidora será atendida por uma tensão monofásica através de dois condutores, sendo um fase e um neutro, aqui é para o Pará especificamente, no Maranhão, Piauí e Alagoas, até o limite de 12 kW de carga instalada, certo? Então, até 12 kW é monofásico. De 12 kW acima, aí já vira trifásico. E aqui tem algumas exceções, né? Desde que não possua, aqui desde que não possua motor monofásico superior, se tiver um motor desse daqui, mesmo monofásico, ela vai para o trifásico, aparelho de potência individual acima de 5, assim, 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 assado. E aqui, ligação bifásica, a gente não tem aqui, bifásica, né? Vamos ver para trifásica, pronto, trifásica, tá aqui, Maranhão, Piauí e Alagoas. Então, vai até o limite de 75 kW. Então, no caso, como a gente viu, entre 12 e 75 kW, a gente pode escolher por uma ligação trifásica, né? Por uma ligação trifásica. E aqui tem algumas regrinhas aqui para que eles se enquadrem. Então, é isso aqui que a gente pode escolher. Isso aqui também tem lá no padrão de entrada, naquela tabelinha do padrão de entrada. Tá aqui, ó. Então, até 12 monofásico, até 12 watts, né? Kilowatts, perdão, monofásico, e de 12 a 75 trifásico. Dependendo da potência, o dispositivo de proteção vai ter uma corrente mais elevada, né? Aqui 125 watts, amperes, 100 amperes, 80. Então, aqui é o disjuntor que vai proteger, e aqui é a seção do fio que vai sair, né? Um fio de 10 amperes, 10 milímetros quadrados, o fio de cobre, né? Que vai ser destinado para essa aplicação. Até 35. Como eu comentei para vocês, em residências, geralmente o que se vê é de 10 até no máximo 16 milímetros quadrados. Então aqui dá para se ver que fica entre 30, no máximo aqui entre 20 e 40 quilowatts de potência de carga instalada. Aqui não é demanda, certo? É a carga toda, que é o somatório de todas as cargas. Então, se você tem tomadas de 600, de 100, tomada de uso específico, vai somar tudo, certo? Para ter essa noção aqui desse dimensionamento do padrão de entrada. Não, na verdade não é o dimensionamento, né? Só esse daqui é o padrão, como o nome já diz. Então aqui é um ramal aqui de ligação. Então o jargão já é conhecido como padrão de entrada. Então aqui é o padrão equatorial. Tem que seguir isso daqui. Se tiver diferente do que está aqui em termos de seção de fio, de potência nominal do disjuntor, ou qualquer outra informação aqui, que se tiver contraditório do que está na norma para o que tiver na casa ou na instalação, o que quer que seja, eles não vão fazer a ligação, certo? Tem que seguir esse padrão de entrada aqui. Então é isso, eu vou querer que vocês deem uma olhadinha nessa questão até amanhã.
E aí, continuando, pessoal, depois que a gente descobriu, né? Fui lá, fiz as continhas, fui descobrir qual é a corrente que passa em cada um dos meus circuitos, baseados na minha demanda máxima, né? Então, uma vez sabendo que no circuito 1, por exemplo, passa 5 amperes, no 2 passa 7, e assim sucessivamente, eu vou agora, já tenho a minha tabela aqui na frente, né? Mas eu ainda não vou procurar essa tabela. Antes dela, eu tenho que descobrir, olha, aqui tem A1, A2, B1, B2, C, D. O que são essas letras? Essas letras aqui são os métodos de referência indicados na tabela 33, na norma. Então, na tabela 33, o que, é que ela tem? Ela tem justamente esses desenhos aqui. Ó. Esses desenhos aqui, eles vão indicar os métodos de instalação que os condutores vão estar dispostos, né? Então, ele pode estar... aqui eu vou usar instalações condutores isolados. Então, estou nessa colunazinha aqui, né? Nessa primeira, segunda, terceira, quarta coluna. Então, tem algumas possibilidades, né? Tem aqui, ó, condutor ou cabo em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante. Então, essa parede aqui é uma parede que não é diferente da nossa de alvenaria, né? É uma parede mais que tem uma capacidade térmica maior aqui, certo? Ela vai separar melhor a temperatura interna da externa. Então, se for esse tipo de parede termicamente isolante, aí você vai usar a coluna, né, ou as colunas A1. Se for aqui um eletroduto aparente, né, aquele redondinho que fica ali preso na parede, circular sobre parede ou espaçado menos de 0,3 vezes o tamanho, o diâmetro ou seja, pode estar coladinho na parede ou um pouquinho afastado por alguma braçadeira, alguma coisa, mas não mais de 30% aqui do tamanho do diâmetro dele, né? Então, se for assim, é B1. Beleza. Eu vou na coluna B1, já que eu estou usando condutores isolados na minha residência. Se o eletroduto for não circular, estiver sobre a parede, B1 também. E aqui é o mais comum de todos, né? O eletroduto circular embutido em alvenaria. Esse aqui é o mais comum de todos. B1 também. Então acaba que todas as situações de uma residência normal, que geralmente ou é eletroduto aparente ou embutido, numa alvenaria normal, na parede normal, a gente vai se enquadrar na categoria B1, certo? Aí tem alguns casos que cabos isolados não, condutores isolados não se enquadram, como aqui, ó, cabos multipolares, unipolares ou cabo multipolar sobre parede. Então, quando tiver esses cabos todos unidos, né, eu já vou usar a tabelinha C. Isso daqui, de certa forma, ocasiona uma proximidade maior, natural, entre os condutores, então já tem um comportamento térmico um pouco diferente. Já vou usar essa coluna C. E aqui os outros. Ó, essa situação aqui, ó, quando tem essas bandejas, né, perfuradas ou não perfuradas, essas bandejas aqui, elas são muito incomuns encontrar no setor industrial. Quando a gente faz a visita lá para as usinas de Paulo Afonso, geralmente a gente entra lá no subsolo mesmo, e quando a gente está nos corredores, aí os corredores são todos cheios nas paredes dessas bandejas aqui, com dezenas e dezenas desses cabos unimultipolares lá por cima, né, para conectar a parte da usina dos geradores, né, das unidades geradoras com a parte externa. Então tem um monte desses cabos e também com a alimentação interna ali dos equipamentos para fazer a usina funcionar. Então, recapitulando tudo aqui, para nossa aplicação residencial, a gente sempre vai se concentrar em condutores isolados e aqui no B1, que ou vai ter o eletroduto sob a parede, de forma aparente, ou ele embutido dentro da alvenaria, certo? Então, vou já, quando eu vi a tabelinha, né,
tem aqui A1, A2, vou no B1. Então, o que vou trabalhar aqui são essas duas colunas aqui abaixo do B1. Então, vamos sair deles aqui, pronto. Só que o experimento, né, da Equatorial, da ABNT, para fazer essa tabela, o que eles fizeram? Eles foram lá e viram aqui que a temperatura ambiente do ar estava em 30 graus e a do solo em 20 graus, certo? Então, para essas condições, o condutor de 2,5 milímetros quadrados, nessas condições aqui, ele suporta, na instalação residencial, né, na alvenaria, um circuito monofásico, que recebe fase e volta pelo neutro. Então, nessas condições, esse condutor suporta 24 amperes. Ele não suporta mais que 24 amperes, mas suportar, essa é a corrente que ele suporta. Certo? Quando chegar nos 24 amperes, o condutor chega a 70 graus Celsius. Nessas condições. Agora, se você tiver numa região bem mais fria, que eu não vai chegar nessa temperatura nunca no ano, de 30 graus, que é uma região bem mais gelada ali, então acaba que no máximo ali na cidade chega a 20 graus. Então, provavelmente, se você botar 24 graus, se eu colocar 24 amperes no condutor de 2,5, nessas condições aqui, de instalado na alvenaria e monofásico, coloquei 24 amperes, estou medindo lá com o meu amperímetro. O condutor não vai estar em 70 graus Celsius, porque o ar externo está ajudando a trocar esse calor, está resfriando esse condutor, certo? Então, ele vai estar aqui em 65 graus. Então, ele teria uma capacidade maior, ou seja, se eu tiver em cidades mais frias, os condutores têm maiores capacidades de condução de corrente. Porque acaba que o que limita a capacidade de condução de corrente de um condutor é a temperatura que ele chega. Então, se eu estou lá no Polo Norte ou no Polo Sul, a 0 grau ali no máximo, o ano todo, ou seja, tem horas que eu chego a menos 20, menos 30, mas ali no máximo é 0 a temperatura em algum mês, então muito dificilmente você vai ter esse condutor, nunca vai ter esse condutor aqui com 24 amperes chegando a 70 graus, porque a temperatura ambiente está ajudando a resfriar esse condutor. Então esse condutor, para chegar em 70, que é a temperatura que o PVC começa a ficar molinho já, começa a derreter, ele vai ter que passar uma corrente muito grande por ele. Então acaba que as baixas temperaturas elevam, vamos dizer assim, a capacidade de condução de corrente dos condutores, porque ele vai demorar mais a alcançar a temperatura necessária para fazer com que seu isolante derreta, certo? E aí, qual é a solução que a ABNT ia ter? Será que ela vai ter que fazer uma tabelinha dessa para cada grau, para cada temperatura diferente dos 30 graus? Quantas tabelas eu não teria? Uma para 25, uma para 20, uma para acima, né, 35, outra para 40, ia ser só tabela, né? A norma já tem muito, ia aumentar consideravelmente o número de tabelas. Então, para não ser necessário a gente usar um monte de tabelas, o que eles fizeram? Eles fizeram os chamados fatores de correção, certo? E aí o fator de correção, se eu tiver numa situação diferente da que foi feito o experimento, a gente vai aplicar os dois fatores de correção. Qual foi essa situação? Foi essa temperatura de 30 graus, tanto você vai ver que não tem fator de correção de temperatura para a temperatura de 30, porque de 30 você usa a tabela direto, né? A tabela foi feita para 30 graus. Então, se tiver diferente de 30, aí tem lá na fator de correção. Se for igual a 30, nem aparece lá, porque é um fator, não vai mudar, é aquela corrente mesmo que você já encontrou. E além disso, eu só tinha um circuito, né?
aqui no caso, uma fase e um neutro dentro do fio, dentro do eletroduto, aqui 3 fases e um neutro dentro do eletroduto, certo? Então, agora quando eu tiver 4 circuitos dentro do mesmo eletroduto, aí já é uma outra realidade, porque ali a temperatura de um altera ali a temperatura do ambiente, então o outro já não vai estar mais em 30 graus. Então tem que considerar a presença de outros condutores ali dentro do mesmo eletroduto. Então foram feitos esses 2 fatores de correção, um de temperatura, diferentes de 30 graus, e um outro de quantidade de circuitos dentro do mesmo eletroduto em algum momento. Então, aqui ó, tem um fator de correção de temperatura e tem um fator de correção para número de circuitos, que também pode ser conhecido como fator de correção de agrupamento, certo? De agrupamento de circuitos, o número está no mesmo. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer é o seguinte: calculei lá a corrente, aquelas 2 fórmulas, né? Se for monofásica, essa daqui. Se tiver watts e o fator de potência, você usa essa daqui. Se tiver já em VA, você só é dividir pela tensão. Dividir pela tensão, está resolvido. E aí, o que eu vou fazer? Depois de descobrir essa corrente, né? Que eu vou chamar de corrente de circuito, é só dividir essa corrente de circuito pelos fatores de correção de temperatura e o do número de circuitos que estão dentro do mesmo eletroduto, do agrupamento, certo? E aqui está lá, na norma, né, a tabela 40, vem o fator de correção de temperatura. Então, para qualquer condição que eu tiver diferente de 30 graus, que foi o que foi feita a tabela, né, e para linhas subterrâneas de 20 graus. Então, aqui no nosso caso, linhas não subterrâneas, né? Não 100% subterrâneas, vamos dizer assim. Então, a gente acaba utilizando, 30 graus nem aparece, tá vendo? 30 graus nem aparece. 30 graus nem aparece aqui, porque eu vou usar direto. Mas dá para ver até que 25 é 0,1, é 6% a mais, e o outro é 6% a menos, né? Então, 35 e 25 aqui. Então, no meinho aqui, que seria o 30, vai ser 1, né? Porque não vai ter diferença. Eu vou usar direto ali o valor da corrente encontrado. Então, aqui tem a isolação PVC, que é o que a gente vai utilizar em instalações residenciais. Se estiver fazendo algum dia ou analisando algum dia um industrial, pode ser que você encontre um isolamento em EPR ou XLPR. Mas aqui a gente vai olhar para essa colunazinha aqui, né? Então, se você tiver... Aí o que acontece? Teve lá uma cidade que nevava o ano todo, ou o contrário, né? Não, melhor assim, uma cidade que nevava o ano todo, só o ano todo, boa parte do ano era muito fria, mas teve um ano em um século que em um determinado dia fez 35 graus. Aí você vai lá, não, para dimensional foi 35 graus aqui, né? Não, a escolha dessa temperatura aqui, a gente tem que escolher em cima de uma temperatura comum de ser alcançada, certo? E lembrando, né, a temperatura que você está embaixo aqui do seu teto, acredito que ninguém esteja no meio da rua aí, mas a temperatura embaixo do teto, né, embaixo, uma região coberta, numa cidade muito quente, é bem menor do que se você tivesse exposto ao sol ali o dia todo. Então, os condutores vão estar à sombra, né, embutidos ou até internos ali na alvenaria. Então, dificilmente dentro de casa se alcança 40, 45 graus, a não ser que esteja numa cidade extremamente quente mesmo, né? Mas a gente tem que lembrar isso, mesmo estando lá no termômetro lá na sua cidade ou na estação meteorológica informando que tem 40 graus, por exemplo, naquele momento, mas a sombra dentro de um ambiente residencial não vai ter 40 graus, ou se tiver muito difícil, mas enfim,
pode ser que, provavelmente, se tiver 40 graus, a sombra vai estar uma temperatura menor do que os 40, certo? Então a gente vai ter que considerar sempre, nunca foge muito dos 35 graus, não. A não ser que esteja numa cidade, ou, enfim, num local extremamente quente para ir para os 40, 45 eu nunca vi nenhum projeto alguém utilizando 45. A maioria é 35. Aqui no Nordeste, quando tá quer considerar ali uma folguinha, né? Aí faz os 35, certo? Então esse é o fator de correção. Eu vou ter a corrente lá, vamos dizer que foi 10 amperes. Se deu 10 amperes, eu vou dividir por 0,94, se eu quiser considerar aqui os 35, né? Vou aqui, divido. Vou botar lá 10 dividido por 0,94. Opa. 10 dividido por 0,94. E vou ter ali 10,6 amperes. Certo? 63 amperes. 64 amperes arredondando. Então é isso. É só pegar e dividir para considerar esse impacto da temperatura no fio, né? E aí tem uma coisa interessante, que às vezes o pessoal se confunde. E eu quero deixar bem claro, tem até um videozinho do Electricity, né? Que ele chama a atenção desse fato que eu vou comentar agora. Mesmo, eu tô usando esse fator de correção de temperatura para ver o fio que eu vou utilizar, né? Efetivamente o fio que eu vou utilizar. Então, se era, vamos colocar um no limite aqui, se era 10 amperes ali, né? Não, mas eu não vou usar isso daqui. Vou botar, vamos dizer que fosse 17 amperes. Se fosse, eu calculei lá, deu 17 amperes. Vamos ver aqui, 17 vezes 220. Pronto, teve um determinado circuito que eu encontrei 3.740 watt VA de demanda, certo? Já está calculada a demanda máxima aqui, já está tudo feitinho. A parte da demanda já foi resolvida, certo? Aí eu vou lá, divido esses 3.740 por 220, vou descobrir aqui que deu 17 amperes. 17 amperes é a corrente que vai passar num determinado circuito. Aí eu vou lá na norma, né? E, aliás, eu vou ver a temperatura que tem no ambiente, e aí eu digo, não, aqui é uma cidade muito quente, uma cidade aqui no Nordeste e tal, então vai ter momentos que mesmo à sombra a gente fique com uma temperatura maior que 30 graus. Então, eu vou usar 35. Então, para escolher o fio, o fator de correção vai ser de 0,94. Então, vou lá e coloco 17 dividido por 0,94, só fator de temperatura, certo? Não estou ainda abordando o outro. Deu 18, não dá para 18 aqui, 18 amperes. Então, quando você olhava lá a norma, o fio que antes suportava 17, né? Eu vim aqui B1, o fio que suportava era de 1,5. Ele suportava até 17,5. Só que quando eu usei o fator de correção, foi para 18. Então, agora o de 1,5 não suporta mais essa corrente, né? Ela vai ultrapassar os 70 graus Celsius se você acabar utilizando um de 1,5. Então, tenho que partir para o próximo, no caso é o de 2,5. Certo? Então, como é que funciona esse fator de correção? É como se eu alterasse o valor da corrente de forma que artificialmente, né, a gente alterasse esse fator da corrente, de forma que eu consiga usar essa planilha do mesmo jeitinho que ela está aqui. Então, quando a temperatura é muito elevada, eu vou e dou uma compensadazinha na corrente ali, uma aumentada, e eu continuo podendo usar essa tabela. Ou o contrário, né? A gente veio aqui uma cidade mais quente, mas foi uma cidade mais fria, que dê no máximo ali 25 graus na sombra, ali a maior parte do ano, no máximo 25 graus na sombra. Aí acaba que o condutor vai poder suportar uma capacidade de corrente
Se chegar aqui nessa temperatura, se chegar nessa quantidade de corrente aqui, 17,5, por exemplo, ele não vai estar em 70 graus, vai estar em 65, 67, ou seja, ele ainda aguenta uma correntezinha a mais para suportar essa corrente, né? Para chegar nessa temperatura ainda. Então, os fios acabam tendo uma capacidade maior, e para isso eu vou usar esse fator de correção, que aqui são números maiores que 1, né? Então, de forma, quando eu dividi, se eu tinha lá 17 amperes, 17, quando eu vou dividir por 1,06, deu 16. Então, aí que eu estou tranquilo mesmo para usar esse condutor aqui de 1,5. Ele tem 16 só, vai ficar folgado. Certo? Então, é como se, para usar essa tabela, não fosse passar 17 amperes. Na prática, fosse passar 16. Entendeu? Então, qual é a dicasinha que eu tenho aqui? É o seguinte, essa corrente fake que a gente calculou com o fator de correção é literalmente uma corrente fake, certo? A corrente que vai continuar passando no condutor são 17 amperes, porque a potência ali divide pela tensão. Vai continuar passando 17 amperes, não vai deixar de passar 17 amperes em nenhum momento. É só isso que eu quero chamar a atenção. A gente acaba usando esse fator de correção de temperatura, e daqui a pouco eu vou mostrar o outro de agrupamento, mas para poder aplicar a mesma tabela, na hora de dimensionar o fio, certo? Uma coisa é dimensionar o fio, que a gente está dimensionando aqui, e outra vai ser o próximo passo que a gente vai fazer, que é dimensionar o disjuntor, que vai abrir ou fechar sozinho, no caso, fechar não, né? Vai abrir sozinho, caso aquela corrente seja maior, a corrente que passa por ele seja maior do que a corrente nominal que ele foi fabricado. Certo? Que é no meu dispositivo de proteção. Então, efetivamente, a corrente continua sendo a mesma que a gente calculou aqui na corrente de circuito, né? A gente vai passar nos fios essa daqui, não vai mudar. O fator de correção me auxilia na hora que eu estou realizando o projeto e o dimensionamento do fio. Só isso. Depois de passar isso daqui, escolhido o fio, beleza, vou lá dimensionar agora o meu disjuntor de proteção, vou esquecer a corrente de projeto, vai ficar de ladinho aqui a corrente de projeto, que é essa daqui, e vou voltar para a corrente de circuito, que é efetivamente a corrente que vai circular nos meus condutores. Sim, então, uma vez passado pelo fator de correção de temperatura, que eu vou usar essa tabelinha, eu vou agora para o fator de correção de agrupamento, né? Aqui, ó, fatores de correção aplicáveis a condutores agrupados em feixe, em linhas abertas ou fechadas, e condutores agrupados no mesmo plano, em camada única. Então, tem 5 situações aqui. A gente vai usar a primeira, né, que é em feixe, ao ar livre ou sob superfície, embutidos em conduto fechado. Então, geralmente, os nossos vão estar embutidos num eletroduto fechado. A gente vai acabando usando essa filinha aqui desse primeiro caso. As outras são camada única sobre parede, piso ou em bandeja não perfurada. Não tem bandeja. Camada única no teto, camada única em bandeja perfurada, camada única sobre leito, suporte. Então, a gente vai utilizar isso daqui mesmo, sempre no eletroduto. E aqui tem a quantidade de circuitos simultâneos, né? Então, se a gente tem lá algum... E aqui que eu vou pegar. Se eu tenho um projeto tem vários eletrodutos ali, certo? No projeto. Eu vou pegar o pior caso para usar. Qual é o pior caso? É aquele momento em que, geralmente, eu estou saindo do quadro de distribuição e indo em direção a algum ponto de iluminação. Então, aquele eletroduto ali, provavelmente, vai ter o maior número de circuitos coincidentes dentro do mesmo eletroduto. Então, não é recomendado a gente ter um eletroduto com 10 circuitos. Não, mas eu boto um eletroduto mais grosso, professor, para ficar folgado. Mas não é recomendado, pessoal. Porque vai ter muito fio ali dentro. Mesmo sendo um eletroduto bem grosso, mas vai ter um interferindo ali a temperatura do outro.
Então, geralmente, a gente coloca ali 3, no máximo, quando tem uma necessidade, 4 eletrodutos, circuitos dentro de um mesmo eletroduto, certo? Em algum momento, geralmente na saída dele, do quadro, para ir em direção ali às suas devidas posições, né? Então, se tiver um só, se tiver um eletroduto com uma única carga, com um único condutor, maravilha. A situação ideal é aquela situação, o fator de correção é indiferente. Na hora que eu vou dividir aqui, se estou dividindo a minha corrente por 1, não vai mudar em nada o valor da corrente, né? Então, aqui é 1, para quando tem um só. Quando eu tenho um eletroduto com 2 circuitos, já fica, eu vou dividir por 0,8, certo? 3 circuitos, 0,7, 4 circuitos, 0,65, e assim, cada vez menor. Aqui, se eu tenho de 9 a 11, já é meio. Então, se eu divido alguma coisa por meio, né? Eu estou dobrando o valor, entendeu? Daquela corrente. Então, se eu tenho uma corrente aqui de 20 amperes e vou dimensionar alguma coisa para 20, eu estou dividindo por 0,5, é a mesma coisa que multiplicar por 2, vai dar 40 aqui. Então, eu vou procurar mais por 20 amperes aqui, eu tenho que procurar por 40. Então, a diferença de 20, o condutor de 2,5 suportava. Para 40, eu tenho que ir para um de 6, bem mais caro, bem mais grosso. Se eu puder trocar isso daí por isso aqui cai muito em cima, principalmente de condutores para chuveiro. O do chuveiro geralmente tem 4 ou 6 já é um condutor grosso por natureza. 4 ou 6 milímetros, certo? Você vai calcular lá a corrente. Então vamos lá, se eu calcular que a corrente deu uma potência aqui, aquele grandão, aquele tradicional, 5.500 dividido por 220, 25 amperes. O primeiro que suporta 25 amperes é o de. Opa. O primeiro que suporta 25 amperes é o de 4, certo? Que suporta até 32. O de 2,5 suporta só 24, então 25 já não serve. Tem que ser o de 4 aqui. Agora, se você pegar um grandão, vou pegar um de 7.500, como a gente viu alguns aqui, né? 7.500 dividido por 220, já vai para 34. 34 amperes. 34 amperes, o de 4 já não dá conta. Tem um quiplo de 6, o condutor de 6. Tá vendo? Então, geralmente são de 4, são condutores de 4 ou 6 milímetros quadrados para chuveiros. Já são grossos naturalmente, só com eles, sem fator de correção de temperatura, sem fator de correção de agrupamento. Se eu adiciono naquele mesmo circuito se eu adiciono naquele mesmo circuito, naquele mesmo eletroduto, mais dois condutores, então são 3 no total, né? O número de circuitos ou cabos multipolares. Se tem mais 2 aqui, se tem ele mais 2, né? São 3 no total, eu já vou ter que dividir por 0,7. Então, se eu tenho esse grossão, deu 34 amperes, né? Divido por 0,7, eu não vou procurar na tabela 34, eu vou procurar 48, meu amigo. Aí eu chego lá na minha tabela, procuro por 48. Qual o condutor que me resta aqui que suporta 48? Cadê ele? Ou seja, eu já saio para o de 6, que suporta até 41, e vou para o de 10. Então, um condutor de 10 milímetros já é um condutor extremamente grosso e desnecessário para um chuveiro. Mas eu já vi vários projetos do pessoal da EGEC, no comecinho, quando estavam fazendo, fazia muito com chuveiro com 10 milímetros. Tá? O pessoal aqui de exercício fazia com chuveiro de 10 milímetros, e não dá, acho que nunca vi, não existe esse dimensionamento, é um erro realmente. Então, para evitar, a gente coloca um eletroduto exclusivo, um eletroduto só para o chuveiro, saindo do quadro e indo até os chuveiros. Um eletroduto só para ele, para não se misturar com os outros e causar esse aumento aí esse impacto, né, de temperaturas dentro do eletroduto e esse consequente fator de correção de número de circuitos, de agrupamento. Então,
a gente já deixa o chuveiro isoladinho, ele sozinho ali, passando do quadro até chegar no banheiro, só com eletroduto próprio para fase neutra e terra dele, e vá feliz e vá para lá. Pronto. Então é isso daí que é feito, certo? Sim, mas eu não terminei. Você já tinha falado da dica, né? Só que, novamente, mesmo eu tendo calculado lá na minha continha, né? 34 aqui, dividido por 7, por 0,7 e tal, escolhi aquele condutor, mas na prática, o que vai acontecer se eu pegar ali o multímetro, a corrente que vai passar nunca vai ser de 48. Eu só usei esse 48 para usar essa mesma tabela de antes, né? Na prática, vai continuar passando 34 amperes, certo? Só para não esquecer que mesmo você colocando um condutor mais grosso aqui, no caso aqui eu peguei um condutor de quanto? Foi de 10 amperes, né? Que deu 48, pronto, foi de 10 milímetros. Condutor de 10 milímetros, que suporta até 57, foi ele que foi escolhido. Mas aqui, se eu quiser colocar, na prática, não vai passar 40 e poucos amperes, vai passar 34. Então, eu posso usar um disjuntor maior ou igual a 34 amperes. Certo? É isso que eu queria dizer. O disjuntor tem que ser maior ou igual aos 30 e poucos amperes, os 34 amperes que eu tinha calculado na frente. Maior ou igual assim, né? No limite da capacidade do condutor, né? Então, continua o limite de capacidade do condutor só a partir de onde ele pode ser, que a gente vai chamar a atenção aqui. Que muita gente pensava, não, se eu calculei isso daqui, né? Então, o disjuntor tem que ser maior que 48 amperes. Não, tem que ser maior que 34 amperes. Esse 48 aqui como eu disse, é uma corrente meio fake, né? É uma corrente que foi utilizada exclusivamente para eu aplicar essa tabela aqui. Então, é uma corrente adaptada que me permite o uso dessa tabela em condições diferentes em que o experimento foi feito. Então, nesse caso, condições de temperatura e de número de circuitos. Mas, efetivamente, a corrente primeira calculada, né, por potência dividido por tensão, continua sendo a mesma. Então, tem esses dois fatores de correção. Descobri aqui os valores, né, 0,7, por exemplo, e aqui 0,894. Vou lá, divido a minha corrente original, né, a corrente do circuito, por esses fatores de correção, e aí eu encontro finalmente a minha corrente de projeto, né, para encontrar o meu fio. Então eu vou lá, sim, aí aqui ainda tem lá dizendo se é monofásico, se é trifásico. As nossas condições, a gente só tem, nosso estado, né, a gente só tem possibilidades de serem monofásicos. Aqui tem A2 e A3 condutores, A3 seria fase neutra e terra, A2 fase neutra, então os dois são dois condutores carregados. E trifásico, com neutro ou sem neutro, mas só tem o 3 ali, então trifásico aqui, ele acaba sendo 3 condutores sem neutro, ou 3 condutores e o neutro, mas a gente nunca tem esse 4 na tabela, eu acho que eles economizam e deixam tudo 3. Nunca tem o 4 na tabela, é só 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, só para a gente saber se é monofásico ou trifásico. Tem esse exercíciozinho aqui, ó. Então, vamos fazer esse exercíciozinho rápido. Acho que até tem aqui as contas na frente. Então, fazendo esse exercício, ó, a gente tem lá um circuito de 1200 VA de iluminação, é monofásico, né, no caso, fase neutro, passa no interior de um eletroduto embutido de PVC, beleza, e os condutores, na verdade, a gente devia chamar a atenção, era o condutor que era de PVC, mas tudo bem. Deixa eu apagar aqui. Juntamente com condutores isolados de outros dois circuitos. Então, quando eu falo aqui, ó, outros dois circuitos, eu quero dizer que eu tenho, na verdade, 3 circuitos lá dentro, né? Tem um de iluminação e mais 2, então são 3 no total. A temperatura ambiente é de 35 graus.
e a tensão 220. Determine a seção do condutor. Pronto. Então, a gente tem aí a potência instalada, 1.200 VA. Vou ter que calcular a demanda máxima, né? E depois calcular a corrente de circuito com a demanda máxima. Depois aplicar os critérios de dimensionamento, certo? Os critérios de fatores de correção, né? Vou aplicar os fatores de correção e depois procurar na tabela qual é o primeiro condutor que suporta essa corrente de projeto que a gente calculou. Então aqui, ó, vamos lá usando essa normazinha que está no slide, né? 1.200 VA, eu vou procurar lá o demanda aqui para iluminação. 1.200 VA está entre 1.000 e 2.000, então vou usar aqui 0,81 de fator de demanda. Então, a primeira coisa que eu vou multiplicar aqui é esse camaradinha, essa potência instalada de 1.200 por 0,81, certo? Multiplico por 0,81, pronto, tem uma potência agora instalada. E a fórmula é só dividir por os VA por 220. Então, divido os VA por 220 e obtenho a corrente de circuito, certo? Com essa corrente de circuito, eu vou encontrar os fatores de correção. É 35 graus lá, então o fator de correção é de 0,94 de temperatura. E são 3 circuitos, o fator de correção para circuitos é 0,7. Vou dividir a corrente de circuito por esses valores. Encontro a corrente de projeto. Finalmente, com a corrente de projeto, o circuito é monofásico, né? Fase neutra. Eu venho aqui, ó, B1 monofásico, fase neutra, procuro a primeira corrente que suporta esse condutor, né? Procuro o primeiro condutor que suporta essa corrente. Então tá aqui, já feito, né? 1.200 vezes 0,81, eu vou procurar aqui efetivamente por 972 VA. Não sei porque eu botei o outro, isso aqui é VA, né? Fator de potência igual a 1, lá no meio. Então, divido por 220, deu 4,4 amperes. 4,4 dividido por 0,94, que é o fator de correção de temperatura, e por 0,7, que foi o fator de correção de agrupamento, ou de número de circuitos, encontrei aqui 6,7. E eu vou lá na minha tabelinha procurar o primeiro condutor que suporta 6,7. Pronto, como foi uma potênciazinha baixa, né? Logo esse daqui, ó, suporta 9 já. Então, um condutor de 0,5 milímetro quadrado já é suficiente. Condutor de 0,5 milímetro quadrado já é suficiente. Acabou-se. Dá para fazer isso para várias potências diferentes, né? Se quiser botar já para uma corrente de um chuveiro, com 5.500 watts. Então, é só a gente vir aqui, usando a mesma sequência, né? Deixa eu botar do ladinho assim, pronto. Então, vamos lá, 5.500 dividido. Pronto, aqui já muda, porque não é mais como é um chuveiro só, não é mais iluminação, né? Que eu vou poder deixar algumas desligadas, enfim. É um equipamento só. Então, é 100% fator de demanda dele, certo? Então, 5.500 dividido por 220, 25 amperes, aí dividido por 0,94, a temperatura, e o que pesa agora é dividir por esse 0,7, porque ele não está isolado, ele está com outros dois ali dentro do mesmo eletroduto. Então, vou procurar por quase 38 amperes, né? Arredondando aqui, 38 amperes. Então, quando eu vou ver lá a norma, procurar por 38, o primeiro que suporta é o de 6. Então, eu vou ter que usar o de 6 milímetros nesse caso. Certo? Se a gente não tivesse dividido pelo 0,7, era 26 amperes, 26,6 aqui aproximadamente.
Se eu não tivesse dividido pelo 0,7, não era 38, era 26. E aí o 26, se eu fosse procurar aqui o 26, eu estaria aqui, ó, B1, 2, procurar 26, ponto de 4 dava conta tranquilo. Dá até 32. Certo? Entendido, pessoal? Tranquilo aqui, esse passo a passo para calcular a corrente. Primeiro calcula a demanda, faz o somatório da potência instalada, calcula a demanda máxima, né, multiplicando a potência instalada pelo fator de demanda, encontra a demanda máxima, depois eu divido por 220, encontro a corrente de circuito, depois eu vou aplicar os fatores de correção, encontro a corrente de projeto, e finalmente procuro na tabela qual o primeiro condutor a suportar essa corrente de projeto. Bem, então esse aqui é o critério de capacidade de condução de corrente. Alguma dúvida sobre esse critério? Esse passo a passo aqui explica tudo aqui, do que vocês precisam. Certo? É só olhar o passo a passo. E como eu disse, para fontes para esse camaradinho aqui, existem muitas, né? Fontes para esse camaradinho aqui, que é o fator de demanda, existem muitas. Então é só saber qual utilizar efetivamente. Certo? Preferencialmente a da norma do estado que você estiver dimensionando. Se não tiver, aí você pode procurar outras normas. Esse fator de demanda é importante. Quebra de tensão. Pronto. Como eu comentei para vocês, né? Se eu estiver dimensionando 2 chuveiros aqui, vocês veem que em nenhum momento a localização desse chuveiro em relação ao quadro de distribuição foi considerada aqui. Então, qualquer lugar que você for dimensionar o chuveiro é a mesma sequência. Calculo a demanda, calculo a corrente de circuito, vejo fatores de correção, utilizo fatores de correção, procuro a corrente da tabela. Pronto. Esse mesmo passo a passo para qualquer carga. Só que a gente sabe que quanto maior o comprimento do condutor, maior a queda de tensão em cima dele. Maior a resistência desse condutor e, consequentemente, maior a queda de tensão vai ter em cima dele. Certo? Então, a gente tem que considerar um segundo critério agora, que considera também a distância entre a fonte, né, o medidor, os quadros, e a carga em si. Então, a gente vai considerar esse critério, que é o critério de queda de tensão. Então, aparelhos elétricos são projetados para trabalhar a determinadas tensões com baixa tolerância. Então, tem o equipamento que é 220, tem o equipamento que é 127, tem o equipamento, partes do seu computador que funciona a 12 volts, a 5, enfim. Dependendo do equipamento, ele vai funcionar dentro de um certo limite de tolerância, mas não muito longo esse limite de tolerância, né? Pode ser ali de 3, 4, 5%, um pouquinho mais do que isso, mas tem uma certa tolerância mais baixa, né? Não vai funcionar 50% da tensão com que ele foi dimensionado. Então, provavelmente não vai funcionar adequadamente, nem acima, nem abaixo e muito menos acima, porque acima provavelmente o equipamento vai queimar, né? Que ele fica com aquele cheiro de queimado, tal. Então, se a tensão for muito acima do que ele foi dimensionado para funcionar, provavelmente o equipamento vai acabar se danificando de forma permanente, né? Queimando. Tinha um professor meu de laboratório que sempre dizia que quando a gente fazia os experimentos e saía fumacinha, né? A fumacinha que sai não volta mais não, ou seja, queimou o componente, né? Pode jogar fora. Então, nesses casos é bem melhor uma subtensão, uma tensão abaixo da nominal, porque provavelmente a lâmpada vai acender menos, o chuveiro não vai aquecer adequadamente a água, o motor vai funcionar mais devagarinho, do que uma tensão muito mais elevada do que a tensão nominal e acabar queimando esses componentes, né?
Ao longo do circuito ocorre uma queda de tensão. As quedas de tensão são em função da distância entre a carga e o medidor e a potência da carga. Então, quanto maior for a distância de um condutor, maior é a sua resistência acumulada. Isso daí é aquela formulazinha, né, de resistência é igual a característica do material, né, que é a resistividade, que é o ρ, o comprimento L dividido pela área da seção transversal, A, né, pela espessura lá. Se for redonda, né, um π raio ao quadrado. Aí. Então, nessa fórmula aqui, quanto maior for o comprimento, maior será a resistência do condutor. E quanto maior for a área, ou seja, a grossura do fio, né, a espessura do fio, menor será a resistência do condutor. Certo? Então, a gente tem essas duas características aí de comprimento e área, né, da forma com que o condutor está disponível, está disposto. Então, quanto maior a distância entre carga e o medidor, vai ser maior essa queda de tensão, mas também, ó, se eu tiver, mesmo eu tendo vamos fazer um circuitinho, vamos para o quadro, né, mais fácil. Vou fazer aqui. Então, lá no quadro, então, no quadro aqui, relembrando lá os circuitos elétricos, né? Quanto eu tenho aqui uma resistência, meus fios agora, tenho aqui uma fonte, né? Um positivo, negativo, a fase e o neutro. Tem uma resistência aqui baixa, vou ter 220 volts. Tem uma resistência aqui baixinha, vamos dizer 1 ohm só. Então, supondo que eu tenho uma carguinha pequena, tem uma carguinha aqui que significa ter uma carga pequena, né? Vamos lá, é uma resistência elevada, eu tenho uma corrente pequena aqui passando, certo? Então, se eu tenho, só para ficar redondinho aqui, vou colocar uma resistência de 199 ohms, essa resistência. Pronto. Então, aqui somando resistência da carga com a resistência do fio, deu 200, né? Então, 220 dividido por 200 vai dar 1,1, não é isso? 1,1. E aqui, a tensão em cima da carga não vai ser os 220, porque eu tive aqui um ohm aí, né? Então vai ser 199 vezes 1,1, que dá 218,9 volts. Então, olha, esse equipamento, se funciona, ele tem lá, nominalmente ele suporta 220 volts, mas como tem um fio aqui, lá do meu medidor, tem um fio que deu 1 ohm, então ele acaba funcionando a 218, funciona tranquilo. Nessa situação pode ter zero dúvida que ele vai funcionar tranquilo. Agora, ao invés de colocar esse equipamento aqui, eu vou colocar outro. Vou manter os mesmos fios, ou seja, o mesmo ohm, que depende exclusivamente de comprimento, material, espessura do fio, não vai mudar, então permanece um ohm. Só que eu vou colocar outro equipamento agora. Não vou colocar mais esse, que só demandava 1,1 ampere. Vou colocar outro que vai demandar uma corrente maior. Então, vou colocar outro equipamento agora. Vamos ver aqui qual vai ser a corrente e a tensão. Vou colocar agora um equipamento como um chuveiro, né?
que vai dar 25, mais de 20 amperes, né? Então, vamos ver aqui. Vou colocar, se eu colocar aqui 20 dividido por 20 vai dar 10. Tem que ser aqui, vai dar 10 mais ou menos. Então, vou colocar aqui um equipamento que vai ter 9 ohms. Para a conta ficar redondinha. Uma resistência de 9 ohms, o equipamento tem só 9 ohms. Então, a corrente aqui agora vai ser quem, né? Vai ser I é igual a V sobre R. O V deu 220 sobre um R aqui que deu 10. Então, vai dar 22 amperes. 22 amperes. E agora, se eu multiplicar o 22 por 9, para descobrir essa tensão aqui, ó, V da carga é igual a 22 vezes 9, R vezes I, né? Aliás, eu botei o contrário aqui, I vezes R, foi mal. I vezes R, né? 22 vezes 9 deu 198 volts. Então, o que, que vai acontecer? Aqui em cima dessa minha carga, vai ter uma queda de tensão de 22 volts. Já é uma queda muito grande, né? Em cima da minha carga, não, da minha linha. 22 amperes vezes 1 ohm. 22 volts. Então, já é uma queda muito grande. Os 220 volts aqui, dos 220, só vão chegar a 198 na carga. Talvez esse equipamento não funcione adequadamente, porque tem uma queda de tensão aí de 10%, não é isso? De 10%, uma queda de tensão. 220, 10% é 22, 220 menos 22, é uma queda de tensão de 10%, uma queda de tensão muito alta. Muito provavelmente esse equipamento não vai funcionar. Então, aqui a gente vê um exemplo que, mantendo a mesma característica do fio, não aumentei a resistência do fio, aumentando o comprimento, mas coloquei uma carga que, naturalmente, é uma carga que demanda muita corrente, que tem uma corrente muito elevada, ela acabou impactando numa maior queda de tensão. Certo? Então, isso daqui é um problema. Tanto o aumento dessa corrente que passa por aqui e passa pelos fios também, né, consequentemente, quanto agora se eu pegasse um fio mais comprido, pegasse um fio aqui e aumentasse aqui a distância dele, dobrasse, eu vou dobrar aqui a resistência também. Então, se eu faço isso daí, já muda a característica do circuito. Se eu pego esse mesmo circuito agora que eu tinha antes, só que com essa resistência mais elevada. Agora eu já vou ter 11 aqui, ó. Então, 22 dividido por 11 vai dar 20, né? 220 dividido por 11 dá 20. 20 amperes de corrente. 20 amperes de corrente. E agora aqui vai dar 20 vezes 9. 20 vezes 9 vai dar 180 volts. É maior ainda a queda de tensão. A queda de tensão vai ser de 40 volts. E só vai chegar a 180 aqui em cima. Então, aumentando o comprimento do fio, ou seja, aumentando a resistência dele, eu acabo tendo uma queda de tensão maior ainda também. Se essas duas características se somam, o aumento do comprimento dos fios com o aumento da corrente, né, de circulação aqui, eu tenho o pior caso de todos, a maior queda de tensão possível, como foi nesse caso apresentado. Aí quase 20% de queda de tensão. Então, nenhum equipamento vai funcionar adequadamente com esse nível de tensão. Então, a gente tem, nesses casos, a necessidade, né, de fazer um dimensionamento considerando essa queda de tensão. Então, já é um critério um pouco diferente. Na norma, ele cita que tem que ser feito esse dimensionamento, mas ele acaba não obrigando a usar um método específico. E aí, dependendo do livro que a gente pega, tem dois métodos principais de queda de tensão. O Hélio Creder vai mostrar esse, que eu vou mostrar para vocês aqui.
certo? Mas tem outros que mostram um pouquinho diferente. Mas aí, usando um só já está suficiente. Vamos usar esse aqui mesmo. Então, a gente vai considerar aqui, como eu disse, as quedas de tensão são em função da distância entre carga e medidor. Quanto maior for a distância, maior vai ser a resistência desse caminho, né? E a potência da carga, que vai influenciar na quantidade de corrente que vai estar passando nessa carga e nesse circuito, né? Utiliza a corrente de projeto do circuito, blá, blá, pronto. Tem aqui, ó, queda de tensão é igual a quem? A tensão de entrada menos a tensão na carga dividido pela tensão de entrada. Então, naquele meu exemplo lá, que deu 100, deu 220 menos 180 dividido por 220. 18%, aí vezes 100%, né? 18,18% de queda de tensão. Naquele outro caso, que deu 220 menos 218, né? O primeiro exemplo que a gente fez, com a carga, uma correntezinha bem baixinha, e 1 ohm só. Dividido por 220 vezes 100. Opa. Vai ter aí menos de 1%, 0,9% de queda de tensão. Então é totalmente aceitável quando tem isso daí. Então é só pegar a tensão de entrada menos a tensão da carga dividido pela tensão de entrada, você vai ter os 100%. Vezes os 100%, você vai ter o percentual de queda de tensão. E o que, é que na norma diz? Na norma diz o seguinte, olha, a gente permite até 5% de queda de tolerância lá do medidor, lá da entrada do medidor, até a tomada, ou até a lâmpada, no caso, né? Até o equipamento, né? 5% de queda. Se for 220, então, né? Os 5% de queda, se for 220, vai dar 220 vezes 0,05, vai dar aí 11 volts, certo? 11 volts, ou seja, vai ter 209 volts, né? 209 volts é o limite que tem que chegar aqui nas minhas tomadas em si. E ele diz, olha, 5% lá da entrada mesmo, da sua instalação, até o equipamento. E entre o quadro interno e o equipamento, no máximo 4. Certo? Então, vamos lá. É 5% lá da saída até o equipamento, no máximo 4 do quadro interno, do quadro terminal, até a lâmpada. Então, como é que a gente vai ter aqui? Ó? A gente vai ter 2 intervalos. O medidor e o quadro geral geralmente estão. O medidor e o quadro geral, geralmente, né, eles vão estar próximos aqui. Um coladinho no outro. O medidor do quadro geral. Tem que ter um disjuntor geral ali para ligar e desligar, né? E depois o quadro terminal. Esse daqui. Então, aqui eu vou ter do quadro geral ao quadro, ou do medidor, enfim, tá no medidor. Do medidor ao quadro terminal e do quadro terminal às cargas. Pronto. Então, do medidor ao quadro terminal, você pode ter, por exemplo, 2% de queda. E do quadro geral ao quadro, as cargas em si, né? Para essa soma aqui tem que dar quanto? No máximo 5. Então, se eu tenho 2 aqui, eu posso ter até 3 aqui. Se eu quiser usar todos os 5 que foram possibilitados pela norma, né? Até 3 aqui. Certo? Ou posso ter 1 aqui, 4 aqui, ou 3 aqui, 2 aqui, ou 4 aqui e 1 aqui, desde que a soma nunca passe de 5. Esse é o grande objetivo. Certo? É impossível ter 0 em algum momento, porque eu só teria uma queda 0 se eu tivesse uma resistência 0. Então, como é impossível ter um condutor perfeito, sempre vai ter uma queda. Então, vai ser pelo menos 1 aqui e o restante lá.
2, 3. 3, 2, 4, 1. Pronto. Deu para entender aqui a lógica, então. Eu tenho uma queda da medição ou do quadro geral, enfim, que estão vizinhos ali, até o quadro interno, quadro terminal, e do quadro terminal, o quadro interno, até as minhas cargas. E aí a gente que vai escolher se vai ser 2%, 3, 1, 4, 4, 1, 3, 2, desde que a soma não passe dos 5. Já quando a gente tem um transformador de propriedade da concessionária, mas eu já estou me alimentando, se o transformador está na sua frente da sua casa, certo? Se o transformador estiver na frente da sua instalação, aí você tem uma garantia maior que eu vou ter o 220 saindo aqui logo. Se eu estou alimentado, o transformador está lá na minha esquina, ou lá na esquina do quarteirão vizinho, ele só permite 5% porque não tem uma certeza muito grande aqui de qual seria a tensão nessa saída. Já vai ter uma queda de tensão aqui acumulada, né? Mas aqui não, aqui a saída do transformador tem 220 lá, deve ter, né? Perfeitinho, bonitinho. Então, quando se tem a certeza de ter um transformador na porta da sua casa, então você vai poder aumentar essa tolerância da queda de tensão de 5 para 7%, certo? E aí o somatório aqui tem que dar 7. Então pode ser, só que no máximo 4 agora aqui, né? Então pode ser 3 e 4, 4 e 3, não, 3 e 4 e 4 e 3, as duas possibilidades, né? Máximas, né? Ou pode ser 2 e 4, se você quiser pegar um pouquinho menos. Aqui é o máximo, certo? Se você quiser fazer o projeto, se a tensão for algo extremamente importante para o seu projeto, pode ser 1 e 1, inclusive. Pode ser 1 e 1, que vai dar 2% de queda. Só que para isso eu já antecipo, vou precisar de condutores bem grossos, certo? Para garantir essa queda de tensão tão baixa. E aí vai ficar uma instalação mais cara. Outra situação de 7% é quando for um gerador próprio, que aqui eu tenho certeza também que na saída do gerador vai ter um bom nível de tensão, não vai ter queda, vai ser 220. Então, quando estou alimentando a minha carga, fazendo uma obra lá no meio de uma floresta com um gerador próprio, 220 a saída, com certeza. Então, pode ser perder até 7% de queda. Então, na maioria das situações, a gente acaba fazendo 5% mesmo, porque nem sempre a gente tem ideia de onde vai estar esse transformador, esse nível de tensão aqui. Então, acaba se utilizando os 5% e aqui fica fazendo esse joguinho. 2, 3, 3, 2, 1, 4, 4, 1. E assim vai, entendeu? E aí, essa daqui é uma das formas, como comentei, o livro tem duas previsões, né? De método de critério de condução de queda de tensão. Mas aqui é uma delas. E essa daqui é uma fórmula, né? Basicamente é uma fórmula mesmo. Aqui eu tenho a seção do condutor, o qual eu vou utilizar. Então já vai sair aqui 1,5, 2, 2,5, 4 milímetros, 6 milímetros, 10 milímetros. Às vezes não vai sair, logicamente, perfeito, como eu estou dizendo. A gente tem umas seções um pouco diferentes, né? Por exemplo, nessa continha pode ser que dê 4,5. Aí você vai procurar lá condutor de 4,5, não existe condutor de 4,5. Se der 4,5, logicamente eu vou escolher o de 6, certo? Se der 2,7, eu vou escolher o de 4. Se der 1,9, eu vou escolher o de 2,5. Então aqui já vai dar um número, a seção, né, do condutor. E o que significa cada letrinha dessa? Aqui é 2, porque esse daqui é para circuitos monofásicos, fase neutro. Então, se o circuito é monofásico, eu tenho dois condutores, né? Um de ida da fase e um de retorno da corrente, que é o neutro. Então, vai ser 2 vezes... Eita. 2 vezes ρ, e ρ é a resistividade do cobre.
que é 1 sobre 58 ohms vezes milímetros ao quadrado sobre metros. Então, aqui a resistividade do cobre, só vou substituir por 1 sobre 58. 1 sobre esse percentual aqui é a queda de tensão aceitável. Então, se for 5%, você vai botar 0,05%, não pode, né? Mas, como é que disse aqui? Eita, já apagou, né? Tá dizendo aqui é 1, 4, 2, 3, 3, 2 e 4, 1. Você vai colocar aqui já. Se for 2%, 0,02. Se for 3%, 0,03. 4%, 0,04. V ao quadrado é a tensão ao quadrado. No nosso caso, se for monofásico, 220 vezes ao quadrado, né? E aqui, o que eu vou fazer? Aqui a gente vai ter que olhar nosso projeto. Então, vou abrir lá nosso projeto e ver lá que a gente tem, naquele circuito de iluminação, 20 cargas, 20 lâmpadas. Eu vou fazer um somatório do produto potência vezes comprimento, vezes distância do quadro até essa carga. Então, vou lá fazendo. Potência daqui, 100 VA. 100 vezes 100 vezes tanto watts, né? 100 vezes 20 metros. 200 vezes 30 metros. 300 vezes 5 metros. E você vai fazendo o produto potência vezes distância. Potência vezes distância, potência vezes distância, potência vezes distância. E fazer esse somatório aqui. Certo? No final você vai encontrar o valor. Vamos fazer aqui um exemplo, né? Eu vou anotar aqui no meu quadro essa fórmula. Na próxima aula a gente finaliza, que já está chegando a hora. Mas eu vou anotar aqui no quadro, só para a gente fazer um exemplozinho. 2 vezes ρ, vezes 1 sobre percentual, vezes V ao quadrado, vezes potência 1 vezes o comprimento 1 mais... Pronto. Vamos lá no quadro. Bom, tá aí a fórmula. E qual é o exemplo que eu quero dar para vocês? É o seguinte. Supondo que a gente tem um chuveiro. Eu gosto de dimensionar chuveiro, que é algo bem comum de se encontrar, né? Uma carga especial, tomada de uso específico, bem comum de se encontrar em todas as residências. Então, vamos lá. O chuveiro tem 5.500 watts. Certo? Aí eu vou fazer 2 chuveiros. Ó. São 2 chuveiros de 5.500. Um deles, eu vou dimensionar os circuitos de cada um, né? Então, um deles, ele vai estar dist 1, dist 2. Um ele vai estar a 3 metros e o outro vai estar a 30 metros. Certo? Então é como se eu tivesse lá numa residência um chuveirinho vizinho ao quadro de distribuição, 3 metros só. Então tem um quadro aqui no cômodo, no corredor, na cozinha, tem um banheirozinho social ali, e o outro está lá no fim da casa. 30 metros de distância do quadro de distribuição. 30 metros é muito, né? Mas vamos botar 30 para propositalmente dar uma diferença considerável aqui. Aí vamos lá. Vou calcular aqui a seção do primeiro condutor. Certo? A ação do primeiro condutor vai ser 2 vezes 1 sobre 58, que é o ρ, vezes 1 sobre... Aí eu quero uma queda de tensão de 3%. Então, para 3%, que é um valor razoável de queda já, aceitável, 0,03 vezes 220 ao quadrado, vezes... Aqui eu vou botar o produto, ficou apertadinho, mas aqui vai o produto, vou continuar aqui embaixo, de
5.500 vezes 3, certo? O outro, né, o S2, vai ter a mesma coisa, 1/58 vezes 0,03, 220 ao quadrado, vezes 5.500, vezes 30, certo? Vamos fazer aqui na calculadora, para ver o que a gente vai encontrar. Ó, o primeiro deu 2 dividido por 58, vezes, aliás, dividido por 0,03, dividido por 220, dividido por 220. Vezes 5.500 vezes 3. Deixa eu fazer de novo. Deu um condutor muito fino aqui. Deu um condutor de meio milímetro só. Deixa eu ver de novo aqui. 2 dividido por 58 dividido por 0,03 dividido por 220, aí divide de novo por 220. Não, tá certo mesmo. Agora eu multiplico por 5.500 vezes 3. Pronto. Esse primeiro aqui deu 0,39 milímetros quadrados. E o segundo vai dar vezes 10, né? Porque não é 3,30. Então, o segundo vai dar 3,9 milímetros quadrados. Então, na prática, para 3% de queda de tensão, o primeiro foi um condutor maior ou igual a 0,39. E o segundo maior ou igual a 3,9. Certo? Então, o maior ou igual a 3,9 é o de 4 milímetros já. Já sabe de cara. E aqui o maior ou igual a 0,39. Para tomadas, a gente vai ver que tem que ser pelo menos 2,5. Certo? Isso para 3% de queda. Agora já imagina que tem que fazer isso para todas as cargas, o trabalho que não daria. O que acontece, então? Para economizar um pouquinho o trabalho, a gente vai usar umas tabelas. Eu vou mostrar rapidamente como é que vai fazer essa mesma continha aqui, só olhando a tabela. Então, você pode fazer essa conta monofásica, depois eu vou explicar o trifásico na próxima aula. Ou olhar para essa tabela aqui. Ó. É muito mais fácil você olhar na tabela, está lá no Hélio Creder, aliás, essa daqui, que é para 220 volts. E eu digo, olha, eu vou fazer simplesmente o quê? O produto, o watts vezes distância. Então, o produto watts vezes distância, para o meu caso aqui, né, foi de 5.500 vezes 3. 16.500. 16.500 para 3%. O condutor de 1,5 ele suporta até 63.000 watts metro. Então, vai ser o de 1,5. Certo? Agora, quando eu multiplico 5.500 vezes 30, dá 165.000 watts metro. 165.000, eu vou ter que vir. O primeiro que suporta 165.000 é o de 4, do jeitinho que a gente fez. Suporta até 168. Então, eu vou precisar dele para a minha carga. Certo? Então, é só você multiplicar a distância vezes a distância, né, que é o comprimento do fio, vezes a potência em watts desse circuito, e eu venho e encontro qual é, defino qual a queda de tensão eu quero, no caso aqui foi 3%, esse exemplo que eu fiz, e sei qual é o primeiro condutor que suporta ela. Certo? Então foi feita essa tabelinha de watts vezes metro,
E aqui você define a queda de tensão suportável e escolhe o seu condutor desejável. A soma não pode passar os 5%, né, da queda de tensão do medidor até o quadro interno e do quadro interno até as cargas em si. Certo? Tentei fazer mais alguns exemplos na próxima aula desse critério de queda de tensão. Esse exemplo aqui especificamente, onde a gente tem aqui o medidor, né, o quadro geral, tem uma distância aqui, um circuito trifásico até o quadro terminal, e depois tem 1, 2, 3, 4 circuitos, o circuito A, aí depois o circuito BCD, com as cargas BCD, o circuito I e o circuito com as cargas EFGH. Certo? São 4 circuitos aqui, cada um deles com comprimentos diferentes, com cargas diferentes. Beleza, pessoal? Então, por hoje era isso. Deixa eu voltar aqui. Agradeço a presença de todos. E vou colocar agora, para não esquecer, a tarefinha lá do slide, né? Do slide número... O slide número... Cadê a página? 17. Na página 17 aqui dos slides, né? Com aquele exercício dos 9 circuitos para você calcular a demanda máxima, corrente, e a demanda máxima da instalação toda e a corrente da instalação toda, pelo critério de capacidade de condução. Beleza? Então, por hoje era isso. Agradeço a presença de todos e até sexta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor.